Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por mais um dia de vida que nos deste, pela oportunidade que temos, Senhor, de poder estudar a Tua Palavra. Abençoa-nos e guarda-nos neste dia. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos prosseguir o nosso estudo aqui sobre os reis de Israel e de Judá. E agora já vamos entrar numa fase que é só reis de Judá, porque o reino de Israel acabou. Findou. Na última aula que tivemos, nós vimos que o reino de Israel acabou. Faltou apenas mencionar, embora a gente está estudando sobre os reis, é bom a gente lembrar também que onde era o reino de Israel, né, que eles foram levados todos cativos, os assírios ocuparam aquela região com outros povos. Né? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sevar-Faim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Então, os assírios ocuparam com os estrangeiros, era a política que eles faziam, né? Nós vimos isso na aula anterior, e aí é que tem origem os samaritanos, né? A região que eles ocuparam, a região norte ali de Israel, né? Da terra de Canaã, que era o reino do norte, e ali é que teve origem os samaritanos. Né? Então os samaritanos, eles vão se originar desses povos aqui que se misturaram. E é interessante ver que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria, que era a capital do reino do norte, né, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre elas. E eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali uns dos sacerdotes que transportasseis lá e vão se habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitava. Então, o versículo 33 diz: assim que ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, a quem deu o nome de Israel. Então, os samaritanos, eles são... É daí que vem toda aquela acepção entre os samaritanos e os judeus. Na verdade, os samaritanos surgiram dessa mistura desses povos estrangeiros que ocuparam essa região e que serviam aos seus deuses, mas, por causa desses leões aí que andaram matando, eles quiseram saber o costume do Deus da terra. E então foi mandado um sacerdote, que era daqueles sacerdotes dos bezerros de ouro, e ele ficou em Betel, e ele ensinou, então, o costume do povo da terra. Então havia uma mistura aí, esses samaritanos. Esses samaritanos, eles vão ser inimigos dos judeus, né? Durante todo esse período, e durante os períodos subsequentes. Lá em Esdras, Neemias, a gente vê como esses samaritanos, quando os judeus voltam, eles se insurgem. Mas a verdade é que esse ensino aqui que eles receberam sobre o costume do Deus da terra, e principalmente quando vem Alexandre o Grande e invade aquela região, e ele é simpático aos judeus, esses samaritanos, eles vão adotar a religião judaica. Para também ser simpáticos. No começo aqui, eles são idólatras. Quer dizer, viviam como viviam Israel antes, né? Servindo a Deus e não servindo. Mas depois eles vão acabar adotando a religião judaica.
E existem samaritanos até hoje. Né? Eles são uma pequena comunidade. Há uns 4, 5 anos atrás, eu vi que eles eram umas 500 pessoas só. Mas eles continuam, sacrificam, comemoram a Páscoa. Quer dizer, tem toda aquela questão do judeu, mas os judeus nunca os aceitaram porque eles não eram de sangue judeu. Eles eram um tipo de mistura de povos. Isso, uma mistura de povos. Que era todos esses povos. Esses povos, todos desses lugares aqui. Então, no começo, eles quiseram saber o costume do Deus da Terra, quer dizer, eles foram ensinados a respeito dos mandamentos do Senhor, mas no começo eles eram idólatras e também, quer dizer, conheciam a Deus, serviam a Deus e eram idólatras. Mais para frente, até por questão política, eles acabaram aceitando a religião judaica e houve até, Flávio Josefo conta isso bem, que eles chegaram até depois, por problemas políticos também, um sobrinho de um sumo sacerdote que tinha casado com a samaritana, ele é expulso por um sumo sacerdote judeu, e ele vai para Samaria, e lá o governador de Samaria, chamado Sambalate, não é o mesmo Sambalate do tempo de Neemias, mas é um nome comum, mas é um posterior. Isso na época de Alexandre o Grande, eles acabam construindo um templo rival, no Monte Gerizim. Eles acabam construindo um templo, que depois foi destruído no reinado dos Macabeus, mas eles chegaram a construir esse templo no Monte Gerizim para rivalizar com o templo de Jerusalém. É aí que a mulher samaritana cita? É esse templo que a mulher samaritana cita, porque quando Jesus se encontra com ela no Monte Gerizim, que é onde estava o poço de Jacó, ela diz, os meus pais dizem que é aqui que nós devemos adorar a Deus, e os judeus dizem que é em Jerusalém. É porque havia esses dois e além do mais, eu ia dizer isso aí, João 4, né? Jesus estava com sede, como que o samaritano não gostava do judeu, era para ela, assim, destratar Jesus. E ela não destratou. Isso foi muito importante, isso daí para ela. Né? Foi muito importante para ela, exatamente. Ela até admira. Exato. Ela até admira que ela... Então, essa foi a origem dos samaritanos, né? Então, onde era o reino de Israel, foi ocupado por outros povos, e esses outros povos se misturando deram origem aos samaritanos. Então, os samaritanos, eles não são judeus, etnicamente falando. Eles ocuparam a região, acabaram adotando a religião judaica, mas eles não eram judeus. Né? Por isso a gente entender bem, porque às vezes algumas pessoas pensam que os samaritanos eram o reino do norte. Não, não é o reino do norte. As 10 tribos se dispersaram, e a gente já viu que existem pesquisas, estão achando alguns remanescentes, mas os samaritanos que ocuparam lá, e que existem até hoje, embora seja uma reduzida comunidade, eram povos que foram trazidos pelos assírios para morar naquela região. Hoje, contextualizando, tá certo essa palavra, alguns que dizem que aceitam Jesus, mas ele traz alguma coisa lá do mundo, não abre mão e faz questão de preservar e ainda falar que é evangélico, que é cristão. Exatamente, não tenha dúvida nenhuma. Os pais, pelo que eu li uma vez, as famílias, por exemplo, tiravam o pai, levavam lá para Síria e traziam o cara para casar com a mulher e fez aquela mistura lá em Samaria. Lá os assírios fizeram nas 10 tribos para dispersar. Foi assim que aconteceu? Não foi assim. Eles levaram as 10 tribos e levaram essas pessoas para várias regiões do Império. Entendi. E trouxeram vários povos para morar em Samaria. Então, eles não deixavam o povo na região. Então os assírios tinham nada a ver com as 10 tribos mais. As 10 tribos foram levadas. Foram levadas. Tanto que a Bíblia diz o quê? Que aqui, como a gente leu, ó. O rei trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate e Sevafaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Né? E aí depois
Tanto que eles não sabiam o costume do Deus da terra. Ah, tá. Aí ele mandou um sacerdote para ensinar para eles o costume do Deus da terra. Não deixou nem vir uma parte do povo. Porque eles faziam isso. Eles colocavam no lugar gente de vários povos. Para eles se misturarem, eles não tinham nenhuma afinidade com aquela terra. Por isso eles não podiam se rebelar. A ideia do Assírio era essa. Se eu pego os povos dominados e os misturo e os mudo de lugar, eu nunca vou ter rebelião contra mim. Porque quem vai defender uma terra que não é a dele? Ninguém. Ainda mais naquele tempo que tinha aquela ideia de que o Deus da terra, o Deus era o Deus da terra. Tanto que eles perguntam aqui, qual é o costume do Deus da terra? Porque eles entendiam que o Deus deles, os deuses deles, só atuavam na terra deles. Era essa a crença que eles tinham. Há algumas igrejas evangélicas que falam as regiões geográficas. Essa história da batalha espiritual. Que não tem cabimento. Mas é a ideia do Deus territorial. Quando falava Deus de Israel, é o Deus de Israel, em Israel. Israel, lógico que Deus se mostrou como Deus de todos os povos. Mas Israel tinha ainda um pouco desse negócio da cultura. Tanto que eles tiveram. Você pode ver que todos os livros que eles têm dificuldade, que tiveram dificuldade de achar que são livros inspirados, um dos motivos é porque não tinha sido escrito em Israel. O livro de Esther, né? Eles tiveram resistência porque não era um livro escrito em Israel. Não foi na Terra Prometida. Não foi, não. O único que eles dispensaram aí de escrever na Terra Prometida foi Moisés, que não foi lá. Mas tirando Moisés. Sim, Israel. Israel no sentido geral, né? Então eles têm resistência. Todos os livros que foram escritos fora de Israel, eles tiveram resistência. Você está dizendo assim, Daniel, Ezequiel. O judaísmo. Os judeus, Os judeus eles tiveram alguma resistência de considerar o livro como inspirado. Porque um dos motivos é que, quando o livro era escrito em Israel, eles não tinham dúvida nenhuma. Mas por quê? Por causa dessa concepção que era da região, né? Da época. Né? Da mentalidade da época, de que o Deus atuava. Então é por isso que Jesus falou que vai chegar um dado momento dos verdadeiros adoradores, né? Por isso que ele fez questão de falar isso. Fez questão de falar para a mulher samaritana. Né? Então essa é a ideia. Então é bom a gente guardar isso, que é aí que surgem os samaritanos, que a gente vai ver no período do segundo tempo, que são grandes inimigos de Deus, do povo de Deus, porque por causa dessa inimizade, justamente porque eles eram gentios. E o texto aqui mostra que Reis, segundo a tradição, foi escrito por Jeremias. Né? Então Jeremias diz, até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem os seus estatutos. A gente percebe aqui um certo ranço nacionalista. Né? Só que o povo de Israel estava fazendo a mesma coisa. Né? Esses chegaram, quiseram saber quem é o Deus da terra para cultuar tanto a Deus quanto aos seus deuses. E Israel deixou de lado o seu Deus para cultuar os outros. Quer dizer, no fundo, então, é a mesma coisa. Os assírios dá para entender que adorou os outros deuses, não o Deus verdadeiro, que já não era adorado mesmo. Exatamente. Então, fazer isso. Aqui, porque daqui para frente Judá vai começar a se corromper também. Onde ficam os amonitas nessa história? Os edomitas de Esaú, a descendência ali? Que eles começam a oprimir Judá também, quando eles começam a pecar, tal, aquela coisa. O edomita, ele sempre, veja bem, a gente tem visto por aqui que os edomitas, eles sempre ficaram sob julgo dos israelitas. Vez ou outra, os israelitas dominavam Edom. Você vê lá que naquela guerra do rei Jorão, o rei de Edom era um rei vassalo que estava junto com eles. Então Edom era dominado. Então, normalmente Edom passou vários períodos sob domínio de Israel. Isso fez com que Edom tivesse sempre um
uma resistência com Israel. Por isso que Edom, quando Israel é levado, quando Judá é levado cativo, até tem um livro de Obadias, que tem um juízo sobre Edom. Por quê? Porque Edom faz festa. Né? Edom faz festa. Então, por quê? Porque Edom sofreu muito o domínio de Israel. Né? Eles não largaram também, eles eram politeístas também, idólatras também, e descendentes de Esaú. Então, tinha sempre aquele ressentimento de que Jacó tomou a primogenitura de Esaú. E muitas vezes Edom ficou sob domínio de Israel. Então, daí porque Edom sempre era contrário. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e tal, Edom ajuda Nabucodonosor, inclusive fez até umas patrulhas lá para pegar os judeus que escapavam dos babilônios, eles prendiam e levavam para que isso fez com que eles sofressem um juízo que Deus disse que ia destruir Edom, justamente por causa desse ressentimento tão grande, esse ódio que eles... Agora, é bom lembrar que até nos dias de Jesus ainda teve alguns poucos edomitas, né? E o edomita mais famoso era Herodes. Herodes era edomita. Ah, é? Ele era edomita. Qual Herodes? O Herodes. Herodes. O Herodes o Grande e a família dele, né? Aí, com o fim da família de Herodes, é que acaba Edom. E o palácio construído por ele, não é? Isso daí ou o anterior foi construído? O palácio Não, o templo? o templo foi reformado. Reformado Por ele. Ah. Reformado por ele. Mas ele é de uma família edomita. Quer dizer, foi construído Salomão, por Zorobabel restaurou e... Não, construiu de novo, né? construiu, e depois reformado. Foi reformado. 3 vezes. Né? Na verdade, é 2 templos, né? O terceiro vai vir agora na grande tribulação. Na verdade, são 2 templos. O primeiro templo de Salomão foi destruído, o segundo templo, construído por Zorobabel, reformado por Herodes. Mas é o segundo templo. Aí que foi destruído no ano 70. E dali para cá não construíram ainda. Bom, visto sobre os samaritanos, vamos então agora para o próximo rei. Agora só tem rei de Judá. A gente parou no Uzias, então vamos falar agora de Jotão. Jotão, coitadinho do Jotão, que eu considero um dos mais injustiçados reis. Porque é um rei tão bom que se fala tão pouco dele. Vocês já viram alguma pregação de Jotão? Nunca vi. Eu já vi porque eu preguei. Eu fiquei tão triste que ninguém falava do Jotão que eu preguei sobre o Jotão. E tem umas das... Foi a única que eu vi. Tá certo. Pode falar. Você que eu... Jotão ele vai ser o 10º rei de Judá. Ele tem um nome, a gente sempre vê que os reis que são empossados por Deus e consentido por ele tem um nome muito a ver com o seu reinado. E o nome dele é bem interessante, eu não sei se o senhor concorda no seu livro, é Jeová é Perfeito. Jeová é Perfeito. Meu livro não, livro do pastor Evandro. Pastor Evandro fala, Jeová é perfeição. Jeová é perfeito, Jeová é perfeição. E é exatamente isso, tem muito a ver no reinado de Jotão. E aonde eu mencionei, né, vai ter uma das mais belas expressões de reinado sobre obediência, a gente já vai ver a partir de agora. Porém, o reinado de Jotão, a característica legal dele, diferente dos outros, né, vai começar antes do seu reinado, que é lá em 2 Reis 15:5. Ele vai começar a governar ou auxiliar o pai antes de começar efetivamente a reinar. Porque o pai ficou leproso, né? Ficou leproso. Uzias foi obrigado a deixar o governo, né, na verdade. Esse é um dos casos evidentes na Bíblia da chamada corregência. É um costume antigo, no Egito a gente vê isso também, na Babilônia a gente vê isso. Era um costume do rei, num determinado período, ele já colocar o filho para começar a administrar, acho que fazendo um estágio aí para o filho. Então, vez ou outra, você vê na história que um rei reinou tantos anos, aí depois o outro diz que reinou tanto,
e aí não bate. E aí eles descobrem isso, porque houve um período em que o filho estava governando junto com o pai, é o que a gente chama de corregência, né? Já preparando o filho para fazer isso. Isso que a rainha Elizabeth devia ter feito com o príncipe Charles, com 60 e poucos anos e ainda não começou a reinar, porque ela não deixa. Mas até que esse ano agora, do ano passado para cá, ela está entregando algumas atividades para o príncipe Charles, né? Inclusive a última reunião da comunidade britânica, que foi acho que na Austrália, o Ilhas Fiji, ela nem foi. Ela mandou o Charles. Mas é uma coisa interessante, né? Essa questão de já ir treinando o filho para fazer. Então, os estudiosos da Bíblia dizem que há vários, sugerem várias hipóteses de corregência durante os reinados, tanto de Israel quanto de Judá. Mas o que a gente tem explícito na Bíblia é esse. Por causa da lepra do Uzias. Aí vai mencionar assim, em 2 Reis 15:5, o Senhor feriu o rei e este ficou leproso até o dia de sua morte e habitou numa casa separada. Então a lepra naquela época, como bem sabemos, não tinha cura e era separada. E essa mesmo que tivesse cura não ia ter, porque essa aí foi dada por Deus. Porém, Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa julgando o povo da terra. Isso eu entendo que com certeza contribuiu muito para o seu reinado, né? Ele já... Com certeza. A gente chegou. Chegou aí o teu amor. É amor. Não é amor. Então eu entendo que aqui contribuiu muito para o seu reinado, né? Então quando ele começou a reinar já veio com a propriedade, como já tinha começado mesmo, eu entendo que o pai devia dar os conselhos, as primeiras diretrizes, deve ter contribuído muito para o seu reinado. Então, isso é uma boa lição, né? Que também hoje em dia não se tem, é uma boa lição de administração, né? Você já colocar o cidadão na prática, Hoje em dia o que tem de gente aí que assume igreja que não teve nenhuma experiência de nada, porque nunca se deixou ter experiência nenhuma, é uma coisa muito ruim isso, né? Aqui foi por um motivo, talvez o Uzias, soberbo como fosse, também não ia deixar o filho exercer alguma função. Mas a gente tem que pensar nisso. Né? A sucessão. E outra, né? Eu acho que o delegar funções, principalmente na igreja, né? Trazendo para os nossos contextos, acho que fortalece a gestão desse líder, né? Porque ele vai atribuir funções, ele vai desenvolver discípulos, eu acho que ele cresce junto, né? Acho que não só fazer tudo. E eu acho que é o grande mal dos nossos dias, né? Ninguém quer desenvolver ninguém. Ninguém quer desenvolver ninguém. É o medo, os ciúmes, né? Alguma coisa assim. Tudo isso. Fundamentalmente o egoísmo. Né? Porque esse medo, esse ciúme, tudo envolve o egoísmo. Né? As pessoas esquecem que, primeiro, não tem ninguém substituível, segundo, ninguém é eterno, e terceiro, em termos de igreja, a cabeça da igreja é Cristo. Então a gente aqui é apenas ministro, apenas servo. Né? E essa ideia não se tem. Né? Mas Uzias, por força das circunstâncias, teve que acabar entregando o cargo da casa para o Jotão. E algo que me chama a atenção também aqui, nesse contexto dele estar começando a administrar no lugar do pai, é que ele está vendo todo o cenário que aconteceu com o pai. Né? Então ele está vendo o que aconteceu com o pai, a consequência do pai e o povo. Então acho que é um grande aprendizado para ele, desde o começo. Ele vai subir ao trono a partir de agora, no verso 7, vai ser anunciado. Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram, capítulo 15, verso 7, segundo Reis. Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto aos pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então Jotão ele vai subir ao poder, ao trono, com 16 anos. E vai reinar 25 anos no trono. Não, ao contrário, né? Ao contrário. Ele tinha 25 anos. Tinha 25 anos e vai reinar 16. Tinha 25 anos e vai reinar 16.
É interessante que ele vai ser citado, Jotão, lá no livro de Isaías, né? Isaías capítulo 1, verso 1. É porque foi no período que Isaías profetizou, né? Também profetizou no período dele. Profetizou no período dele. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então ele vai ser citado no livro de Isaías. E eu li alguns comentários que Isaías dava alguns conselhos no reinado de Jotão, né? Não só a questão da profecia, e se auxiliava ele em alguns conselhos. Porque eram os parentes, né? Isaías era da linhagem real, a gente não pode esquecer isso. Pode. E tem um contexto, ele ficou muito sentido pela morte de Uzias, então eu entendo, por Jotão ser seu filho, então indiretamente ele poderia auxiliar. E Jotão foi privilegiado também nisso. E a história está narrada em 2º livro dos Reis, 15, a partir do 32, e 2ª Crônicas, a partir do 27. No livro de 2ª Crônicas, 27:6, vai mostrar um pouco daquilo que foi o reinado de Jotão. 2ª Crônicas 27. Segundo, né? Segundo. Crônicas. 2º Crônicas 27:6 vai dizer: assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Aqui eu vejo uma das mais belas expressões que é narrada pela gestão de um rei, né? Porque, principalmente nos reinos de Judá, de Israel, né? A gente vai ver e assim não andou nos caminhos do Senhor, e assim desobedeceu o Senhor, e assim fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui, no capítulo 27, verso 6, vai dizer: assim se fortificou Jotão, ou seja, a sua fortaleza, estava porque ele dirigiu os caminhos ao Senhor. Então, o segredo do sucesso do reinado dele, porque ele foi muito próspero, foi a obediência, né? Isso eu achei muito interessante, muito forte o termo dos reis. E aí eu pego aquele contexto que a gente falou no início. Eu acho que ele viu todo aquele cenário que aconteceu com o pai, e eu acho que esses conselhos de Isaías, eu vou obedecer ao Senhor, e com isso ele foi muito bem sucedido. E isso me lembra lá o Samuel 15:22 lá. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? É exatamente essa ideia, né? É a bênção que ele recebeu no reinado dele pela obediência. E veja bem que ele assumiu num período difícil, né? A gente já falou, quando a gente falou sobre Uzias, a gente viu que Uzias era um ícone do povo, né? Havia a prosperidade e tal. O próprio profeta Isaías ficou marcado pela morte de Uzias. Então o povo estava, dizemos assim, decepcionado. Então, Jotão tinha tudo para desanimar, né? Mas ele não desanimou, pelo contrário. Ele foi buscar a direção de Deus. Isso que é o importante. Ele foi buscar a direção de Deus para superar aquela crise do povo. Não nos esqueçamos também que a situação política na região era difícil, né? O Reino do Norte estava caindo aos pedaços, né? Os assírios estavam se aproximando. Então o povo desanimado e o povo decepcionado e um ambiente internacional adverso. Então, Jotão teve que tomar uma postura, e a postura dele foi essa, de buscar a direção de Deus. É isso que é interessante aí. A gente vê outra coisa, você falou de Isaías, é interessante, a gente não vê no livro de Isaías nenhuma profecia de Isaías no tempo de Jotão. Parece, por quê? Porque Deus não precisava repreendê-lo. E Deus nem precisava falar assim claramente. Por quê? Porque ele já estava se dirigindo nos caminhos do Senhor. Isso é interessante, isso.
Quer dizer, era o dia a dia. Quer dizer, Deus falava com Jotão no dia a dia e ele buscava a direção de Deus. Não precisava Deus levantar o profeta para dar uma mensagem, como é que nós vamos ver o que vai acontecer com Acais, com Ezequias, né? Quando eles estavam fazendo coisa errada. Isso é interessante para os nossos dias, porque naquele tempo que o Espírito Santo não estava em todos os crentes, você vai ter um rei que se guiava pelos caminhos do Senhor e não precisava Deus levantar alguém para ficar falando com ele toda hora. Nós não temos registro. Pode até ser que algumas das profecias de Isaías tenham sido feitas um dia, foram feitas no tempo de Jotão, mas não tem nada específico. Ao contrário, no livro de Isaías você vê Isaías falando com Acais, você vê Isaías falando com Ezequias, né? Mas com Jotão não. Mas Jotão foi um excelente rei. E a Bíblia diz que ele se dirigia nos caminhos do Senhor. Quer dizer, num período em que Deus só falava pelo profeta. E hoje em dia tem muito crente que se o profeta não falar, ele não é crente. Ele está desviado. Não é? Vê como está errado esse conceito. Hoje nós temos o Espírito Santo. Começa daí. Jotão não tinha. Jotão não tinha. Mas como ele se dirigia nos caminhos do Senhor, Deus não precisava levantar um profeta para falar com ele. Né? Ele tinha comunhão com Deus. E hoje em dia tem muita gente que corre atrás do revelador aqui, corre atrás do profeta lá. Vamos Deus falar comigo. O doutor Alexandre, que é o nosso assistente lá no estudo dos professores, ele disse que ele tinha pouco tempo de crente. Ele diz assim que ele até agradece a Deus até hoje que isso não o desviou. Ele tinha pouco tempo de crente e um irmão chegou, vamos comigo, vamos consultar um profeta aí. E ele foi, ele nem conhecia esse negócio. E o homem no mesmo dia saiu com ele um dia todo. O homem consultou 14. Nossa. Profeta. E 14, ele teve 14 profetadas diferentes. E o doutor Alexandre conta que quando ele chegou em casa à noite, ele ficou pensando, vai ser crente, é isso? Você precisa bater 14 portas para Deus falar com você? Ele falou, e ele deu graças a Deus, ele dá graças a Deus que ele falou assim, eu era novo na fé, mas o Espírito Santo me orientou dizendo que aquele que eu tinha andado não era um bom crente. Porque a ideia que eu tive é o seguinte, quando eu era católico, eu não ficava correndo em 14 santos num dia. Então, ser crente vai precisar de 14 pessoas para Deus falar com você, então é melhor não ser crente. Né? Essa é a situação de muitos hoje em dia. O senhor falou interessante, né? Pelo fato não tinha o Espírito Santo, mas se eu ando na obediência, aí a Bíblia fala, né? Eu não preciso correr atrás da bênção, né? E automaticamente eu sou abençoado porque Deus não pode contra a própria palavra dele, né? Então a obediência, e isso é muito importante, né? Para quem nos assiste e no contexto, no período onde a gente vive a teologia da prosperidade, em todo esse contexto, a obediência a Deus, ela vale muito mais do que uma oferta gorda, né? É o que foi falado aqui, ó. Primeiro livro de Samuel. No início também, né, que o professor falou, que está em Josué 1:8, que não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente conduzirás a palavra, né? Palavra. É a palavra, precisamente isso. E Deuteronômio 28, que o povo tanto gosta, o pessoal da teologia da prosperidade, só gosta até o versículo 14. Né? Mas no versículo 2, tá bem, 1 e 2 mostra tudo isso. Né? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos seguem. Não precisa correr atrás. Não precisa correr atrás. Né? E o que a gente vê aqui é isso. Né? Jotão,
ele se dirigiu nos caminhos do Senhor. Fez o que Deus mandou que Josué fizesse, não se apartar da lei do Senhor, seguir a Deus, e as bênçãos vieram sobre ele. E mais uma vez que o E ele não correu atrás. Olímpio falou que o sacrifício melhor obedecer que sacrificar, porque eu corri atrás de 14 profetas, eu estou me sacrificando, né? Ele ia correndo atrás. Né? E olha que se Jotão fosse consultar o profeta, naquele tempo, ele não errava. Hoje você erra. Hoje, se você vai consultar um profeta, você erra. Porque você já tem o Espírito Santo. Então você tem que consultar o Espírito Santo. Você tem que ir em. Se o Espírito Santo quiser, ele usa um profeta para falar com você. Mas ele pode usar um profeta, ele pode usar uma pregação, ele pode usar um hino, ele pode usar a palavra. Né? É o Espírito Santo que determina como é que ele vai se comunicar com você. Naquele tempo, o Jotão não tinha o Espírito Santo, mas ele não correu atrás do profeta. Ele até poderia, mas ele não correu. Ele dirigiu os caminhos do Senhor. Então, a gente vê aí, e o nome dele diz aí, Jeová é perfeição, é perfeito. Então Deus é perfeito. Você não precisa correr atrás para forçar Deus nada. E no caso, eu tendo o Espírito Santo e correndo atrás do profeta, então eu posso ser enquadrado em Tessalonicenses 5,19, eu vou extinguir o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo triste. Porque eu estou desprezando, né? Exatamente. Então isso é muito importante para o nosso aprendizado e é uma das bases da nossa fé, né, do cristianismo. Então, é a obediência a Deus. É a obediência a Deus, eu não preciso me sacrificar, ou melhor, não preciso... essa é a grande diferença, né? Na lei tudo dependia de mim, né? Eu faço para ser salvo, enfim, no cristianismo não. É tudo pela graça e é a obediência, né? É obediência, eu recebo a salvação, pela obediência eu recebo as bênçãos do Senhor. Então não é aquilo que eu possa fazer. E eu acho isso muito... é uma marca da teologia da prosperidade dos nossos dias. Então é mais ou menos assim. Se eu posso comprar dando o meu 14º, dando um dízimo de 30%, a bênção, eu não preciso obedecer. Então a linha de raciocínio é ao contrário. Se eu obedeço e quero fazer a prova com Deus, eu faço. Mas se você não obedecer e quiser comprar de outra maneira, você não vai conseguir. É precipitado. Né? É precipitado. É exatamente essa situação. Ideia. Mas o Jotão não era assim. Não era assim. E, muito pelo contrário, ele, conforme já mencionado, né, ele foi muito abençoado por isso. Né? No verso 4 do capítulo 27, diz: edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também vai ganhar uma guerra, tá no verso 5. Também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, aquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também, no segundo e terceiro ano. Então ele vai trazer, ele vai ser muito bem sucedido. Além das construções, vai ganhar uma guerra. Vai ganhar uma guerra. Uma coisa que eu acho interessante aqui, que eu até na minha pregação sobre o Jotão, a única que eu vi até hoje, foi a minha própria, eu disse assim, olha, Jotão se dirigia nos caminhos do Senhor, e Jotão, eu coloquei assim, era um homem que olhava para o alto. Por quê? Porque vocês veem aí, ele diz assim, esse edificou a porta alta da casa do Senhor, e também edificou muito sobre o muro de Ofel. O muro de Ofel, eu fui ver na geografia, é a parte alta de Jerusalém, o muro mais alto de Jerusalém. Então ele sempre construía para o alto, quer dizer, ele sempre olhava para o alto. Eu fiz isso. Era um homem que olhava para o alto. Quer dizer, ele construiu a porta alta da casa do Senhor. Por quê? Porque ele olhou e falou, precisa ter uma porta aqui na área mais alta aqui do templo. Ele construiu. Aí ele viu um muro, e a Bíblia diz que ele edificou muito sobre o muro de Ofel, que era o muro mais alto de Jerusalém.
Então ele sempre olhava para o alto. Né? Então é uma pessoa que prestava atenção na parte que estava no alto. Né? Porque ele sempre mandou construir porque ele viu que faltava construção. Então, é alguém que, aí figurativamente, a gente pode ver isso. O crente tem que ser isso. Né? O que Jesus manda a gente fazer? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer, quando vocês verem acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças. O salmista ele diz assim: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Né? Ele olha para os montes, mas ele vai além dos montes. Ele olha para o alto. Então a nossa mente, ela tem que estar voltada para as coisas do alto. Paulo, escrevendo lá em Colossenses, o que ele diz assim? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, por isso que não dá certo a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ele olha para as coisas da terra, as coisas de baixo. A gente tem um olhar horizontal. Né? A gente vê as coisas horizontalmente. Mas Jotão, ele olhava para o alto. Olhava até fisicamente para o alto, mas espiritualmente também. Ele se dirigia nos caminhos do Senhor. Ele não se empolgou com o pai, como o pai. O pai começou buscando a Deus, depois teve uma grande sabedoria, uma grande ciência, e ele se empolgou com aquilo que ele fez. A prosperidade que ele teve. Ele deixou de olhar para o alto e passou a olhar para as coisas da terra, por isso que ele se tornou soberbo. Mas Jotão, vacinado, embora ele tenha tido prosperidade, tenha tido vitória em guerras, tenha usado toda a tecnologia que o pai criou, ele olhava para o alto. Ele tinha uma visão de Deus. Ele não se deixava prender para essas coisas. Não deixava de fazer as coisas que tinha que fazer, mas ele tinha uma visão do alto. Isso eu acho que é uma característica importante de Jotão. O núcleo da minha pregação sobre Jotão foi isso. Né? Alguém que olhava para o alto. Interessante. E diz a história também, né, que ele se preocupou muito em cercar, tapar todas as brechas para não ser invadido. E levando para o contexto espiritual, a mesma coisa. É a vigilância. A vigilância. A vigilância. Se preocupou muito, então ele tampava tudo, cercava tudo para que não houvesse nenhum tipo de invasão. E quando Jesus fala para a gente olhar para o alto, levantar as cabeças, ele fala nesse contexto da vigilância. É nesse contexto da vigilância. Por quê? Vou ver se eu acho aqui. E haverá sinais, Lucas 21, e haverá sinais e 25, no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer, esse olhar para cima é resultado da vigilância. Porque só quem notar que estas coisas estão acontecendo, são sinais da vinda do Senhor, quando vocês perceberem isso, só percebe quem está vigilante. Aí olha para cima. Então, é por isso que Jotão tapava as coisas todas. Porque ele era vigilante. Ele era vigilante. E por ser vigilante, ele olhava para cima. Assim deve ser o crente. Ele tem que ser vigilante, por isso que Jesus diz: as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Quem vigia tem a mente em Deus. Quem vigia, ele tem uma mente espiritual. Ele tem a mente de Cristo. Por isso que ele está vigilante. E ele não vai ser apanhado de surpresa no dia da volta de Jesus. Por quê? Porque ele está percebendo as coisas que estão acontecendo e ele nota a proximidade da volta de Cristo e tem a mente no céu. Era isso que Jotão fazia. Ele vigiava, ele era cuidadoso e por isso que ele olhava para o alto, por isso que ele mandou ver o muro, por isso ele era vigilante. Que aprendizado, hein? E essa é a perfeição que Deus quer. Quando Deus fala que nós devemos ser perfeitos,
A perfeição envolve esta vigilância e essa mente espiritual, esse discernimento espiritual, esse homem espiritual que Paulo fala lá em Coríntios, que tem a mente de Cristo. Né? É isso que Jotão representa aí, ele figura isso. E vou mais ainda, estou falando demais, mas... Não. Mas tem o seguinte... Cuidado dele. E no capítulo 27, no versículo 2, lá de 2 Crônicas, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Quer dizer, ele fez a parte boa do pai. Mas olha que interessante esse final do capítulo, do versículo 2. É o próximo tópico. Então já fala. Já começa dele, né? Já começa. Exatamente isso. Continuando no livro de segundo livro de Crônicas, 27:2 está aí o grande ponto de discussão do seu reinado, né? Que muitos discutem. É a parte B, exatamente isso que o senhor falou. Tudo que fizeram Uzias, porém, não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Ele não entrou no templo do Senhor. E o que seria não entrar no templo do Senhor? Eu peguei duas linhas, tem a Bíblia do Expositor, ela dá duas linhas de raciocínio, achei interessantíssima esses dois pontos. O primeiro, esse não entrar no templo do Senhor é não repetir o mesmo ato do seu pai. Que Uzias tinha entrado, não, agora eu quero adorar, fez toda aquela coisa e foi ferido. Então esse não entrar no templo do Senhor era não invadir da maneira que invadiu seu pai. Esse era um ponto. Mas ela dá um outro ponto. Falando, eu vou até citar o que lá está escrito, provavelmente significa que, aterrorizado pela sorte de seu pai, ele não se associava com o templo absolutamente. Se for assim, Uzias, Jotão e Acás, ou seja, o seu pai e o seu filho e ele, né? Uzias, Jotão e seu pai, Uzias, Jotão e Acás demonstraram quão incuravelmente e pervertido é o coração natural. O primeiro rei ousadamente invade o templo, o segundo acanhado fica de longe e o terceiro fecha. Então ele mostra os três reis, né? Um foi lá e invadiu de uma maneira que teve que ser ferido pela sua audácia, né? O segundo ficou ali meio que de longe para não, e o terceiro foi lá e fechou de vez, porque o Acaz vai fechar o templo. Vai fechar o templo. Então eu trouxe essas duas linhas de raciocínio, né, que tava. Agora, qual que você acha que é mais provável? A mais provável dele não repetir o ato do seu pai. Eu também acho, porque como ele se dirigiu nos caminhos do Senhor, ele tinha que ir ao templo. Pelo menos nas festividades. Pelo menos nas festividades. Então, né? Pode ser até que ele tenha ido só nas vezes obrigatórias. Quer dizer, que ele só nas 3 vezes. Ele tenha tido um prurido de não ir tantas vezes ao templo assim com uma questão de receio, de acanhamento, não é? Mas não me parece muito, porque se ele mandou construir a porta alta da casa do Senhor, né? Então, se ele obedeceu ao Senhor, né? Eu acho que e pelo contexto aqui, quer dizer, ele fez tudo igual Uzias, só que não entrou no templo. Eu acho que a melhor interpretação é essa. E essa outra linha de raciocínio também não tem um pouco de embasamento pelo próprio versículo, porque e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram Uzias, ou seja, ele fez tudo certo, seu pai, exceto não entrou na casa do Senhor. Então também essa outra linha de raciocínio tem um pouco de lógica. Porque Uzias, na primeira parte do reinado dele, a gente lembra que a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. E foi o que Jotão fez. Então, Jotão seguiu o mesmo caminho do pai, mas não se ensoberbeceu, porque era um homem que olhava para cima, era um homem vigilante, né? Ele não se ensoberbeceu. Mas aí a outra parte que eu queria falar do versículo 2 era esse finalzinho aí, não sei se você vai falar. Não. E ainda o povo se corrompia. Isso não. Isso aí é interessante. O que a gente percebe?
Por isso que eu digo que Jotão é uma figura do crente nosso, dos nossos dias. Por quê? Jotão olhava para cima, Jotão era vigilante, Jotão era obediente, Jotão trouxe propriedade para o povo, mas o povo se corrompia. O povo se corrompia, mas ele não. Veja que o perfeito, ele vive entre corruptos, mas não se corrompe. É igual ao mundo hoje. O crente, por isso que eu digo que Jotão é uma figura do salvo. O povo se corrompe. O povo, decepcionado com Uzias, talvez ensoberbecido como o próprio rei Uzias, ele vai se corromper. E aí a gente entende as profecias de Isaías. As profecias de Isaías, duras contra o povo e tal. Por quê? Porque o povo estava em corrupção. Agora, o que é interessante é que o rei não, o rei fez o que era reto. O rei se dirigiu nos caminhos do Senhor, mas o povo se corrompia. Pastor, isso é muito interessante o que você falou, porque vamos trazer a Bíblia é tão perfeita que ela dá exemplos para nós, né? Igual o senhor falou, o povo se corrompeu, mas ele não se corrompeu. Aí muitos podem falar, mas ele era o rei, ele tinha o poder. Não, mas aí a gente vai ver Daniel, né? Daniel, ou seja, o reino estava corrompido, o povo também, mas ele não se corrompeu. E não era o rei, não tinha poder nenhum, pelo contrário. Sofreu várias provações por isso, por temer a Deus. Então, ou você ocupando um excelente status, cargo, poder, ou você não ocupando nenhum, indiferente, se você temer ao Senhor, isso pode fazer diferença. Então é interessante isso. E o povo se corrompia. Por isso é que Jotão vai ser mais um daqueles reis, que eu sempre disse para vocês que um dos problemas dos reis de Judá é justamente que os reis não conseguem tirar um mau costume. O Ezequias vai tirar, mas e vai ser temporário. Mas é o mau costume de Judá. Está lá em 2 Reis 15:35. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. O Jotão, edificou a porta alta da casa do Senhor. Então, esse mau costume de ter altares que não eram previstos pela lei, eram proibidos pela lei, que eram cópias de um costume dos cananeus, dos idólatras, dos pagãos, dos gentios, que é ter um montezinho ali, um monte mais alto, você já fazia um altar e já sacrificava por ali mesmo. Isso ele não consegue tirar também. Apesar de ser um rei fiel a Deus, e ele não consegue tirar. E eu ainda vou dizer mais, e o povo, a Bíblia sacrificava nesses altares e tudo, e a Bíblia diz que o povo se corrompia. Então eu acho que até ficou bem incrustado esse costume, até intensificado no reinado de Jotão. Então é um mau costume. Então, às vezes, a gente não aceita, mas isso aqui eu já falei outras vezes e repito agora. Isso perdurou no reinado de todos os reis de Judá, desde Salomão lá, antes ainda. Salomão já tinha os altos que sacrificavam, tá certo que ainda não tinha o templo, tudo, mas mesmo com o tempo continuaram os altos e eles vieram geração após geração, e Deus até tolerando isso. Deus até tolerando. Ezequias vai tirar isso, mas o povo até tolerando isso. Para mostrar que nunca, mesmo quando você está servindo a Deus, nunca vai ser tudo direitinho. Sempre vai ter alguma coisinha que está no meio do povo de Deus melhorar, né? e que você vai ter que tolerar. Tá certo? Você vai ter que tolerar. Eu não estou dizendo que você tem que passar a mão em pecado, não é nada disso. Mas tem certas coisas que a gente nunca vai conseguir tirar. É o caso do joio, né? Que os discípulos queriam tirar o joio. Não, deixa essa parte, né? Não cabe a vocês tirar. Não dá para ser demasiadamente santo, é isso? Demasiadamente justo. Justo, né? Santo tem que ser. Justo. Porque senão você se destrói a você mesmo. Agora, Jotão, veja bem, era um rei bom, trouxe bem a nação, mas o povo estava corrompido.
Eu acho interessante se o povo ainda se corromper, e ainda o povo se corromper. Se hoje aqui no Brasil um presidente evangélico, né, assim, justo, temente a Deus, dificilmente ele vai ficar numa situação igual o Jotão, né? Ah, perfeitamente, perfeitamente. Que os evangélicos pensam, não, ele vai mudar tudo. Não vai, não vai, não vai. É isso que o senhor falou, é importantíssimo, né? Que muitos têm essa visão precipitada, né? Não, põe lá o cristão que vai converter todo mundo. Né? Não vai nada. O governo vai ser bom. Se ele for obediente a Deus, se ele tomar as decisões, vai ser bom, mas o povo vai se corromper. Não tenha dúvida. Né? Não precisa ir longe. Quer dizer, a gente vê os Estados Unidos, quantos presidentes realmente cristãos teve os Estados Unidos. Né? Mas a corrupção sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Agora o presidente não é cristão coisa nenhuma. Aí agora que ele até tem nome de evangélico, mas não é, né? Não, mas tem nome, o nome dele É é. Batista, não é? Não, é muçulmano, né? Ah, ele é muçulmano? Não, ele não é muçulmano. Tem um pé lá. Dizem que ele não é. Mas Ah. o pai dele era. E o nome dele é Barack Hussein Obama. Ah. É um nome árabe. Né? Então, Diz que teve sempre o presidente quando tomava posse e um pastor. Diz que dele não teve, né? Nenhum pastor. não teve. Ah, teve? Teve. Só que Formalismo. formalismo, e o problema é o que ele faz depois. Né? Porque ele, no Dia Nacional de Oração, é que ele chamou um pastor gay para orar, essas coisas assim. Então ele faz essas coisas. Tá denegrir mesmo. Então, essa é a situação. Então, Jotão, apesar de ser um bom rei, o povo estava corrompido. E aí acabou, né? Acabou, a Bíblia não detalha. Não detalha mais nada. E ele vai morrer e vai ser sucedido por um péssimo rei, que era o Acais. Mas isso já vamos deixar para a próxima aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, por termos aprendido a tua palavra. Que sejamos como Jotão, que possamos, apesar da corrupção do povo, ser vigilantes, pensar nas coisas do alto e nos dirigirmos no caminho do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.